Professor, agora eu quero justamente pegar essas informações que o Américo traz para a gente seguir repercutindo esse assunto com Muriel, o senhor. Eu concordo inteiramente com o Américo nos 3 pontos que ele levantou, que são essenciais, né? Primeiro de todos eles, é evidente que isso não pode ser um ataque sem um motivo muito forte, como a presença de uma liderança desse valor para o Hamas. Porém, nós temos que olhar, Américo, me corrija, vamos pensar juntos. Imagine que, a partir de que o presidente Biden, ontem, no X, né, no X, no antigo Twitter, noticiou passos avante, noticiou que o acordo estava avançando da diplomacia dos países moderados árabes com a diplomacia americana com o Hamas, e noticiou que o plano daquelas 3 etapas, né, 6 semanas de cessar-fogo, troca de reféns e saída do exército israelense, principalmente das áreas civis. Esse plano, com um ataque como esse, ele é, no mínimo, adiado. De alguma forma, é aquilo que vários analistas internacionais temiam. O cenário da eleição americana, ele tem componentes internacionais. Um deles é Netanyahu, outro é Putin. É indiscutível esse fato. E é indiscutível que esses dois atores internacionais não são, vamos dizer desta forma, muito amigos de Joe Biden. O contexto é bastante definidor. E eu vejo esse atentado, claro que tem razões de segurança em Israel, claro que vamos aguardar o final do Shabat para saber exatamente os motivos e a resposta, mas, de alguma forma, ele tem um conteúdo de interferência na eleição americana que nós não podemos desprezar. E para além desse conteúdo de interferência na eleição americana, professor, quero te ouvir sobre as negociações de cessar-fogo também. Porque é sempre assim, a gente começa a entender que existe uma possibilidade de avançar nessas negociações e, de repente, dão muitos passos atrás. Uma ação militar põe tudo a perder. Você tem toda a razão, Muriel, né? Toda vez que o cessar-fogo se transforma um pouco mais consistente, um pouco mais definido, um ataque desse tipo põe tudo a perder. Eu vejo um pouco por esse lado, levando em conta os 3 pontos essenciais que o Américo levantou, que eu acho importante. Américo? Professor, linkando esses 2 assuntos que nós estamos conversando aqui, Estados Unidos, também o conflito no Oriente Médio, o senhor diria que Israel torceria, ou pelo menos o atual governo israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, estariam torcendo e poderiam eventualmente tentar ajudar a candidatura do ex-presidente Donald Trump? Olha, é bastante notório, né, as proximidades ideológicas de Netanyahu em relação a Donald Trump e não a Joe Biden. Isso é indiscutível. No cenário de Israel, eu gosto de repetir sempre que existem 2 Israel, né? Não existe um Israel só mais. Você tem um Israel tradicional, e eu vou insistir nesse ponto, que é a única democracia do Oriente Médio. Eu repito, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Nós temos que valorizar esse ponto. Esse lado de Israel está, vamos dizer desta forma, silenciado. Ele ainda aparece, ele tem uma força, mas ele está silenciado por um outro lado de Israel, muito mais guerreiro e muito mais contrário, vamos dizer desta forma, a uma visão mais de proximidade de paz, de uma visão de convívio com a teoria de 2 estados. É neste contexto que nós temos que observar a proximidade de Netanyahu muito mais com Trump. Isso é indiscutível. E é indiscutível também que, de alguma forma, há uma enorme dificuldade da diplomacia americana de agir nesse contexto. Um pouco antes da nossa entrada, a Muriel comentava que um grupo muito sectário, um grupo ultra-radical israelense, sobre ele tinha sido impostas sanções americanas. Há minutos atrás vocês comentavam isso. Dado a violência, isso na Cisjordânia. E me chama muito a atenção, como chamou a você, o local do ataque, né? Porque é o sul de Gaza, que Yunis era uma região
protegida de Gaza. Então, de alguma forma, é muito preocupante o ataque, mesmo com a razão militar de pegar, se eventualmente ele foi feito para alcançar, de fato, a liderança do Hamas. Mesmo com essa situação, as perdas humanas são brutais, são 71 mortos. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, isso é um componente que interfere na eleição americana. Principalmente quando o presidente Biden, há 2 dias, anuncia progressos no processo de paz, no processo de alcançar alguma paz. É indiscutível que esse ator, Netanyahu, tem, vamos dizer desta forma, né, seus interesses na eleição americana. O mundo inteiro tem interesses na eleição americana, é o primeiro PIB do mundo. De alguma forma, quando nós olhamos para isso, né, nós temos que lembrar que esse interesse ele é múltiplo, ele é econômico, ele é diplomático, mas ele é geopolítico também, e é o caso de Netanyahu. Muito bem, nós conversamos com o professor Leonardo Trevisan, também com o Américo Martins. Muitíssimo obrigada aos dois. Professor, mais uma vez, muito bom te ter aqui na CNN Brasil e nos ajudar a entender um pouco desse cenário internacional que está confuso, mas que, querendo ou não, está se relacionando não só lá no Oriente Médio, mas também agora nos Estados Unidos. Obrigada, viu, aos dois. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, Américo. Boa tarde. Boa tarde aos dois.